Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor Jesus veio não só para fazer maravilhas com os seus sinais, os milagres, curando as pessoas e libertando dos demônios. O Senhor Jesus veio fazer algo muito maior, porque a maior necessidade do ser humano não está fora dele, está dentro dele. A necessidade de que o pecado seja tirado de sua vida, a necessidade do perdão para o dia do juízo final. Então, em Mateus capítulo 9, agora versículos de 1 a 8, o Senhor Jesus, que tinha ido para a cidade ou a terra dos Gadarenos e voltado, lá, pela sua graça e misericórdia, resgatado um homem gentil que estava possesso de muitos demônios, e então, tendo libertado aquela vida e mandado que ela testemunhasse para seus familiares e amigos, Jesus volta para a sua cidade. E diz assim o texto: Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Jesus voltou para a sua casa e, segundo os sinóticos Marcos e Lucas, ele estava ensinando em casa. E muita gente, como sempre, cercando o Senhor Jesus. E ele, ensinando em casa, é simplesmente surpreendido com um grupo de homens levando um paralítico para que ele fosse curado. Ou seja, eles acreditavam realmente que o Senhor Jesus podia curar aquele paralítico. Portanto, isso é fundamental. Eles estavam ali porque criam que Jesus era capaz de fazer. Se eles duvidassem, o Senhor Jesus teria, ao contrário, teria repreendido. Então, eles vêm até o Senhor Jesus e apresentam o paralítico. É interessante que os homens estão ajudando o paralítico, né? Então veja a empatia ou a simpatia, o companheirismo, né? Eles estão ali para ajudar um homem que necessitava de fato deste milagre. E eles colocam diante do Senhor. E quando eles estão colocando o paralítico diante do Senhor, o Senhor Jesus diz: estão perdoados os teus pecados. Bem, aqui nós temos algumas questões. Em primeiro lugar, é evidente na escritura toda, e os judeus acreditavam nisso de forma geral, que o pecado, né, original, ou seja, a entrada do pecado no mundo, é a fonte das doenças. Ou seja, a gente, como ser humano, todas as pessoas adoecem porque o mundo está debaixo do pecado. Essa foi uma das consequências, um dos castigos do Senhor, entregar o mundo aos males, que tem uma ponta de misericórdia e graça de Deus nisso, inclusive. Porque uma vez que o pecado entrou no mundo, se tudo fosse bom, se tudo fosse direitinho, me diga, quem iria observar a necessidade do arrependimento? Portanto, quando Deus castigou Adão e Eva, o mundo, né, a criação como um todo, com os males, com o sofrimento, com as doenças, Deus foi bom com a criação. Por quê? Porque o sofrimento leva o homem a um quebrantamento. Observe que pessoas que estão passando por muitos problemas tendem a ficar mais sensíveis para ouvir conselhos bíblicos, para irem até a igreja, ouvirem pregações e coisas dessa natureza. Por que isso acontece? Porque o homem ele fica mais quebrantado, ou seja, a dor, o sofrimento deixa ele moído. Então,
ter lutas, angústias, problemas e doenças no mundo é algo bom no contexto do pecado. Por quê? Porque essas coisas também impulsionam o homem ao arrependimento. Por que impulsionam? Porque isso indica, olha, todos esses males decorrem do mundo estar debaixo do pecado. Então as pessoas têm essa graça de serem conduzidas pelo castigo do Senhor ao arrependimento. Então observe que até nisso o homem é indesculpável. Ou seja, de um lado nós temos a criação que aponta a existência de Deus, de outro lado nós temos o castigo de Deus na criação que aponta a necessidade do arrependimento. E então o Senhor Jesus disse algo que já era comum da fé deles, que é a associação entre a doença e o pecado. Não podemos afirmar que Jesus estivesse necessariamente, especificamente, atribuindo aquela doença do paralítico ao pecado específico dele. Pode, à primeira vista, até parecer. O Senhor Jesus falou, estão perdoados os teus pecados, e então disse, levanta-te e anda. Então, parece que Jesus está dizendo assim, olha, isso que te aconteceu foi por causa dos teus pecados. Pode ser? Sim. Como podemos dizer que pode ser? Porque Deus, assim como castigou de uma forma geral, também pode castigar de formas específicas. E nós vamos encontrar esses castigos específicos até mesmo na Escritura. Quando o Senhor Jesus curou um homem cego, ele disse assim, não anda com o Senhor, né, para não te acontecer coisa pior, né, falando do inferno. Então, assim, olha, para cada um, né, que o castigo de Deus também é particular, né, o castigo do Senhor, ele é específico também. Caim pecou matando Abel e Deus deu um castigo particular, um castigo específico para ele. E nós vamos então ter essa relação pessoal em que Deus pode tratar com cada um de uma forma específica. E pode, inclusive, usando a questão da doença. Mas, não necessariamente. Tá? Em João, quando o Senhor Jesus ele cura um cego de nascença, veja que eles tinham sempre a ideia de que a doença tinha uma relação com um pecado particular. Os discípulos, quando veem aquele homem cego, eles perguntam, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? A grande questão é que ali ele nasceu cego. Se ele não tivesse nascido cego, eles teriam mais clara a ideia de que ele pecou e Deus castigou. Então essa era a ideia que eles tinham da relação entre doença e pecado. Essa ideia, em certa forma, está correta também. Ou seja, existe sim a possibilidade, é real, porque Hebreus diz que Deus castiga o que ama, só do que chama por filho, que Deus também pode castigar as pessoas de forma específica por causa de pecados específicos. Então, isso é real? Sim. É o Deus tratando os seus filhos, é Deus fazendo justiça, né? E nisso, como disse, pensando nos filhos, pensando naqueles que ele ama, ele está conduzindo ao arrependimento, né? Então tem sim essa relação. Aqui parece haver, né? A gente não quer afirmar categoricamente, considerando que o Senhor Jesus está ensinando uma outra lição importante. Não, o propósito dele não é focar no homem paralítico e dizer assim, olha, ele estava doente por causa dos seus pecados. Essa não é a lição principal do texto. Mas pode sim ter essa relação específica, como nós já mencionamos. Devemos considerar que o Senhor Jesus nunca adoeceu. Por que ele nunca adoeceu? Porque ele não nasceu sem pecado. Ele nasceu sem pecado, ele nunca pecou. Então, ele não adoecia. Por que não adoecia? Porque a doença, né, os males, eles são decorrentes da entrada do pecado no mundo. Uma vez que ele não tinha pecado, ele nasceu sem pecado e nunca pecou, portanto, Jesus nunca adoeceu. Esse é um mal que ele nunca sofreu, já que ele não merecia, né? É um homem completamente, o único homem 100% justo. Os homens podem ter um grau de integridade, mas Jesus era o único que era realmente 100% justo. Então, o Senhor Jesus nunca passou por esses males.
Todavia, você vai dizer assim, mas Jesus sofreu, né? E a gente vai ver nos evangelhos o sofrimento do Senhor Jesus. Por que ele sofreu? Lembre-se, porque ele voluntariamente aceitou sofrer em nosso lugar. Isaías 53 diz que ele carregou as nossas dores. Ele carregou os nossos males, as nossas mazelas, nossa angústia, nosso sofrimento que decorre do pecado. Então o Senhor Jesus aceitou participar disso, de sofrer em nosso lugar. Não porque ele estivesse sofrendo como nós sofremos por causa do pecado. Então o Senhor Jesus mostra para eles que ele veio para fazer algo maior do que tirar as doenças. Ele veio tirar o pecado. É quando, então, ele diz assim, pois qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, e aí vem a lição principal do texto, né? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, e disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então observe que a lição principal é essa, o propósito principal é esse. Tudo o restante que nós mencionamos são lições secundárias, algumas delas são pressupostos, inclusive. Então, o Senhor Jesus mostra que a sua missão era tirar os pecados do mundo. Tirar. Ele que não tem pecado, veio para tirar os pecados. Ele que veio morrer em lugar do pecador, ele tem poder para tirar o pecado. Ele que pagou a dívida no lugar do pecador, tem poder para perdoar e tirar o pecado. Então, Jesus indica a sua missão. Lembre-se que a Escritura ela não é um livro de sistemática, né? É um livro que é organizado sistematicamente. Então, Deus vai nos ensinando a sua vontade, revelando o seu plano de salvação, pouco a pouco, na relação com os personagens, em um diálogo aqui, um diálogo ali. As coisas vão acontecendo de uma forma muito mais analítica, né? Então é algo que vai fluindo dentro do andar, né, dos personagens, da caminhada da história da redenção. E o Senhor Jesus, nesse momento, vai e ensina algo importante. A missão dele era essa. Lembre-se que quando ele estava ali em Cafarnaum, na sua casa, ele estava ensinando. O propósito dele era ensinar. E ele estava ensinando, as pessoas estavam ao redor dele aprendendo, vemos isso como disse em Marcos e Lucas. E então é que chega aquele homem paralítico, carregado por outros homens, e ele aproveita a oportunidade para ensinar que a sua missão era aquela. Então isso mostra uma outra questão, é que os sinais e milagres que nós vemos o Senhor Jesus fazer em abundância tinham o propósito de chamar a atenção para a sua missão. Ou seja, o foco de Cristo não era curar pessoas, ainda que a cura mostrasse que ele é exatamente aquele que é o restaurador da criação. Já que Jesus tem poder para curar, libertar dos demônios e assim trazer às pessoas uma qualidade de vida, o Senhor Jesus mostra que ele é o restaurador da criação. Então, isto já é demonstrado nos milagres, mas pelos milagres é indicado algo maior, é que ele, que é o restaurador da criação, ele veio para tirar o principal, que esse é o foco, ele veio tirar o pecado. Então, se não se tira o pecado, como vai tirar os males, né? Porque os males da criação decorrem da presença do pecado na criação. Portanto, isso tem aplicações para a nossa vida. Nós nos achegamos a Jesus para sermos perdoados, porque ele veio para morrer em nosso lugar, pagar o escrito de dívida, como diz Paulo em Colossenses. Ele veio para trazer a nós justiça, nos justificar. Então, quando você se aproxima do Senhor Jesus, deve se aproximar pela razão certa. Você deve se aproximar do Senhor Jesus porque ele é o justo justificador. Ele é o perdoador. Ele é aquele que nos torna santos ou justos aos olhos do Pai. Por quê? Porque nossos pecados são perdoados, são tirados, porque ele carrega sobre si. Não se achegue a Jesus só porque ele pode curar ou porque ele pode ajudar em algum problema. Se achegue a Jesus pelo que ele veio fazer de principal. Aí você diz assim, mas todo mundo quer
também ter uma qualidade de vida. Sim, natural, porque fomos feitos para ser felizes em Deus. Fomos feitos para viver em harmonia com a criação. Então, esse desejo natural de viver uma qualidade de vida, de viver o bem-estar, ou seja, viver em paz, de viver em amor, viver em alegria, viver bem, pensando aqui na relação harmônica e virtuosa com toda a criação, incluindo, obviamente, todos os homens, esse desejo é natural porque fomos criados para isso. Então, nós desejamos essas coisas. Todavia, a causa da desarmonia, desordem e dos vícios presentes na criação, entre os homens principalmente, é o pecado. A causa é essa. Então, o que o Senhor Jesus veio tirar? A causa, o pecado. Então, tirou o pecado do mundo, então ele traz o que? A harmonia para o mundo. Então, se achega ao Senhor Jesus pelo que ele veio fazer. Tirar o pecado. Entrega a sua vida ao Senhor, confessando os seus pecados, pedindo que ele santifique a sua vida pelo Espírito Santo e pela palavra. E então você vai ver que, inclusive, isso é uma preparação para o novo céu e nova terra, para o dia em que Jesus voltará para restaurar a criação. Então, essa deve ser a sua busca pelo Senhor, esse é o nosso desejo maior e decorre dele todas as demais coisas. Nós, quando precisamos de qualquer coisa, colocamos diante do Senhor, porque Ele é o restaurador, porque Ele é o Deus sustentador, porque Ele é aquele que cuida como bom pastor do seu povo, e sim colocamos tudo nas mãos do Senhor, sabendo que todas essas coisas nos serão dadas plenamente, e essa é uma esperança que carregamos no coração, quando finalmente Jesus voltar. E está bem pertinho, porque o Senhor vem cumprindo sua palavra ao longo desses 2000 anos, e estamos bem pertinho, com certeza, da volta do Senhor Jesus. Portanto, anima teu coração, confessa os teus pecados, se apegue ao Senhor Jesus, e então siga com Ele, para que você mantenha firme a esperança, perseverando até o fim, até que o Senhor Jesus venha, para então abençoar aqueles que esperaram por Ele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor Jesus é o nosso justo e justificador. Obrigado pelo amor, pela graça, pela misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, pelo perdão. Obrigado por tudo. Continua abençoando e dirigindo tua igreja para que ela ande com o Senhor, perseverando na fé até aquele dia que o Senhor Jesus voltará. Em nome dele que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.